Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Intensificar a coleta de dados e transformá-los em informações capazes de basear decisões mais assertivas no campo. De maneira simplificada, é assim que muitas das novas tecnologias que adentram as porteiras das fazendas ajudam o produtor a ser mais eficiente. No programa de hoje, você vai conhecer uma ferramenta que promete revolucionar o manejo de pastagens no Brasil. Ela começou a ser desenvolvida há 5 anos e já está presente em mais de 40 propriedades pecuárias. Entre os resultados, o salto gigantesco na produtividade média por hectare e, consequentemente, na rentabilidade. Nascido no interior de Minas Gerais, neto de pequenos produtores, o Guilherme Portes sempre teve ligação com o campo. Para a profissão, escolheu a agronomia. Formou-se, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. Acumulou muito conhecimento e, quando viu a oportunidade de colocar tudo em prática, logo agarrou a chance. Deu consultoria em manejo de pastagens, treinou outros consultores e ajudou a desenvolver tecnologias visando auxiliar a aplicação da ciência no campo. Entre elas, a Connect Pasto, ferramenta que usa imagens coletadas por drones e um leque de informações da área de pastagem da fazenda para gerar recomendações semanais que ajudam a melhorar o manejo do pasto, otimizando o tempo, minimizando erros e ampliando os resultados. Guilherme Portes, que satisfação recebê-lo aqui, cara, no podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite. Nos conhecemos pessoalmente há alguns dias, num baita evento que vocês organizaram. Um dos palestrantes desse encontro já participou aqui do nosso podcast e prometemos ali que mais adiante traríamos, mais informações sobre a tecnologia que foi mencionada, que é a Connect Pasto, uma baita ferramenta aí que foi desenvolvida por vocês, né? Você também está junto de corpo e alma nessa empreitada. Então já começo te cumprimentando, agradecendo por você estar aqui, cara. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem, Patrone. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, é uma honra para mim poder participar desse podcast com você e falar aí na sequência aí um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a ferramenta que nós desenvolvemos. É um prazer imenso estar no seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Ah, que legal, cara. Muito bacana mesmo você estar aqui falando sobre tecnologia, sobre inovação, né? E tecnologia a gente sempre tem espaço e curiosidade para saber, o potencial das tecnologias, o que essas novas ferramentas nos oferecem, né? E certamente eu sei que o trabalho que vocês desenvolveram está sendo muito bem recebido e tem uma possibilidade muito grande de ajudar a provocar uma transformação do bem, né? Muito positiva para a nossa pecuária, né? Certamente. Assim, o manejo de pastagens, ele é uma tecnologia que a gente sempre fala na ciência, né? Ele não requer custos. A maioria dos benefícios que a gente tem, ele se está em colher bem a forragem que é produzida, que é um recurso que já está no ambiente, que já é produzido. Então, o manejo nada mais é do que você direcionar a movimentação de animais de acordo com metas que vai colher bem a forragem produzida. E isso requer basicamente medidas, protocolos, e nesse sentido a tecnologia vem muito a ajudar, porque ela permite uma maior escalabilidade diante do cenário que nós temos de pastagens no Brasil, de áreas muito extensas e, infelizmente, ainda muito mal utilizadas, né, podendo, sem sombra alguma, sem sombra de dúvidas, aumentar muito a eficiência com poucas técnicas de manejo. E a tecnologia vem para poder ajudar e muito o pecuarista nesse sentido. Legal, vamos já deixar um pré-spoiler então aqui do que nós vamos falar adiante, né, para você apresentar mais para frente a tecnologia. Reforço aqui que o professor Sila Carneiro, né, da Exalc, que também fala muito sobre esse tema, né, uma das grandes referências quando a gente fala em manejo de pastagens aqui no Brasil, participou com a gente aqui, falou bastante sobre esse assunto, né, e ele, na oportunidade, a gente avisou que traria aqui também o Guilherme para justamente falar mais sobre essa ferramenta. Mas, antes disso, Guilherme, vamos conhecer um pouquinho da tua história, né? Aqui, quem passa pelo podcast sempre tem que dividir um pouco da trajetória aqui com os nossos ouvintes. Eu acho que é sempre muito bacana, né? A gente não costuma mais no dia a dia ter tempo para ouvir de onde vem cada pessoa, a história que ela tem, né? Como ela chegou onde ela está.
E esse é o espaço muito bacana que a gente faz questão aqui de conhecer quem é o nosso convidado, nossa convidada. Então vamos lá, como começa a história do Guilherme Portes, de onde você é, quando começa e como começa a sua relação com a agricultura, com a pecuária? Bom, eu sou natural de Manhumirim, uma cidade no interior de Minas Gerais. Em 2006, eu comecei minha graduação em agronomia. Minha família é a família de pequenos produtores. E em 2006 eu decidi fazer agronomia. E aí passei na Universidade Federal de Viçosa. Eu tive um período de 6 anos de faculdade, sendo que 5 dentro da universidade e 1 ano fora do país. No primeiro ano, eu já comecei a fazer iniciação científica na área de pastagens com o professor Dilermando Miranda Fonseca, é um professor também natural da mesma cidade que eu. E durante 3 anos trabalhei com gado de corte, em pesquisas, pastagens, e aí eu decidi fazer um ano da Dinamarca de estágio, então, em gado de leite. Então, durante 2010 eu fui para a Dinamarca, fiquei estagiando no setor de gado de leite, também para aprender um pouco sobre outra cultura, para poder vivenciar outros sistemas de produção, outros países, e também para aprender outra língua, né? E daí, quando eu retornei, eu decidi que, de fato, eu gostaria de definir que o manejo de pastagens, trabalhar com pastagens, era o que eu gostava. Então, desde 2000, passei a graduação toda estudando e eu defini que eu queria aquilo para a minha vida. E conversando com o meu ex-orientador da graduação, surgiu a oportunidade de tentar um mestrado juntamente sob orientação do professor Sila Carneiro da Silva, na Exal. Então, em 2011, eu fui fazer o mestrado com o professor Sila Carneiro da Silva, onde eu desenvolvemos um projeto com comportamento ingestivo de animais em pastejo. Tive a colaboração também de professores da URSS, especialmente o professor Paulo Carvalho e toda a sua equipe, que já tem um background muito significativo na área de comportamento ingestivo, por onde eu aprendi muito com eles. E finalizei minha tese e defini que eu também queria continuar a fazer o doutorado, né? E durante o doutorado eu também continuei com o professor Sila, porém num projeto trabalhando com dinâmica de crescimento das plantas e compreendendo o alongamento de colmos em gramíneas tropicais. Tive a participação muito marcante do professor Gilles Lemaire, da França, um dos grandes nomes em corragicultura. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido ele como parceiro de trabalho. Fui para a França, fiquei um período de 1 ano na França com pesquisadores, com Gilles Lemaire e outros pesquisadores em Lusignan, no INRA, que é um instituto de pesquisa semelhante ao que é a Embrapa aqui no Brasil, e terminei meu doutorado em 2018, e depois fiquei mais 1 ano de pós-doutorado trabalhando com o professor Sila, por onde eu fui chamado, depois de 1 ano, pela Nutripura, para desenvolver um trabalho na consultoria em manejo de pastagens, né, para treinamento de consultores em manejo de pastagens e desenvolver tecnologias para poder aplicar a ciência no campo. E daí eu vi um mercado assim, gigante, que a gente já detectava essa necessidade muito grande, essa necessidade há muito tempo, de poder contribuir aí para a tecnologia chegar direto ao produtor. Então, durante os últimos 5 anos aí, estive no Tripura e juntamente com a Conex Agro também desenvolvendo tecnologias e aplicando o conhecimento, a ciência na prática. Uma história longa, mas muito, muito gratificante, é muito bom quando nós saímos da academia e conseguimos contribuir para a aplicação da ciência em larga escala. Legal, cara, uma trajetória realmente de muito estudo, né? Muita busca por conhecimento, e é mais legal justamente esse encerramento aí desse ciclo, quando você fala, né? Sai da academia e consegue contribuir com o setor, consegue levar todo aquele conhecimento, transformá-lo em resultado, em propostas, né? Isso realmente é muito bacana e credencia, né, um trabalho, referencia um trabalho que vem sendo desenvolvido ali com muita busca por conhecimento, como eu mencionei. Só para a gente não deixar passar em branco aqui, Guilherme, essa tua vontade de fazer agronomia, né, fala para a gente como que foi assim que despertou esse interesse ali, né, do interior de Minas em realmente já buscar essa profissão.
Eu sempre gostei do campo, sabe, Patrônio? Sempre estive envolvido. Minha família é de pequenos produtores. A minha região é bastante olerícolas, bastante café e bastante gado de leite. Eu sempre gostei de estar no meio. E por eu gostar um pouquinho de tudo, que na maioria das propriedades de Minas são pequenas propriedades e tem um pouco de tudo. E a agronomia, ela traz isso, é muito completa, né, em termos de atuação no campo. E a gente pode tanto ir para a área de produção animal e a vasta área de produção vegetal, que me encanta muito. E tanto é que dentro dos programas de zootecnia sempre estive inserido em manejo de pastagens, que são culturas, né? Tratar a pasto como uma cultura qualquer. Então, o que mais me despertou foi o interesse de saber um pouco mais, estar mais antenado e mais ligado a tudo que se tem no campo, sabe? Legal. Você falou que a família de pequenos produtores, seus pais, né? Seus pais também produziam, também produzem, continuam? Vocês têm atividade? Como que é essa? Não, meus avós que sempre tiveram, meus pais saíram da zona rural e foram para a cidade, e aí minha relação era pelos meus avós mesmo, e pelos amigos da região. É, mas tá no sangue, né? Tá no sangue, corre na veia aquela paixão, aquele amor pelo campo, ainda mais buscando fazer diferença, né? Acho que isso também é muito legal. Com certeza, com certeza. Vamos lá então, Guilherme. E aí você vem então para a parte prática, como você mencionou, né? Ali na empresa aqui em Rondonópolis, ali no Tripura, buscar fazer diferença, né? Como começa a sua trajetória nesses últimos 5 anos, então? Então, Patrone, quando eu recebi a ligação aqui da Utepura, empresa de consultoria, o desafio era muito grande. E a gente sai, às vezes, querendo simplificar as coisas, né? Achar que a gente fez o doutorado, às vezes a pós-graduação, e já tem o conhecimento para poder passar. De fato, a gente tem muita coisa teórica, mas a gente materializa muita coisa no campo mesmo. É no dia a dia que a gente vai aprendendo, que a gente vai adaptando, e várias adaptações precisam ser feitas considerando a realidade do campo e a realidade diversa que é. Então, nesse processo, eu tive que envolver na capacitação dos consultores, né, daqui, e também vislumbrando a escalabilidade, a gente poder trabalhar com tecnologias que pudessem trazer a ciência acessível para todos. E, de fato, se a gente olhar hoje as áreas de pastagens no Brasil, a gente tem 160 milhões aproximadamente, vai depender de alguns censos aí que divergem um pouco, 150, 160 milhões de hectares. Dessas áreas, boa parte estão em degradação, e o que é intensificado estima-se em torno de 800 mil hectares. Então, é uma área muito extensa. E a gente precisa de capilarizar e pulverizar a ciência de forma com que vários agentes consigam fazer as transformações no campo. Então, esse desafio foi colocado e eu aprendi muito no campo, e com essa extensa área que tem para a gente manejar, sem a tecnologia, eu cheguei à conclusão que é impossível. Humanamente é impossível a gente ter técnicos que vão medir todos os passos, que vão correr todas as áreas, e acreditar que a pastagem vai ser adubada 100% em pouco tempo, e o manejo, como é prioritário, né, a gente tem que aproveitar das tecnologias para poder fazer isso expandir de maneira mais rápida possível. Muito bem. E aí, quando você fala desse desafio, né, e você cita um número que é muito interessante para quem não está familiarizado com o agro, com as particularidades, né, 160 milhões aproximadamente de hectares de pastagens, e você disse que boa parte, né, está em degradação. Vamos explicar, né, esse termo, por que que está em processo de degradação, né? Quais são os fatores que levam a isso, só para que a gente universalize também essa informação. Bom, o processo de degradação, ele é a perda do vigor e da produtividade das pastagens. E em processo acelerado, ele leva à erosão, ele leva ao aumento acentuado de plantas invasoras e, com isso, perda de produtividade e baixa utilização. Várias coisas causam isso, desde problemas de falta de cuidado com o solo, como falta de adubação, de correção do solo, e principalmente, eu diria, o mau manejo, né? Ainda se tem como prática corriqueira de se fazerem pastagens reformas constantes a cada tantos anos, né? Fazem reformas
e aí depois de alguns pecuaristas falam, a cada 10 anos eu reformo meu pasto. Muitas vezes porque usam o pasto mal, porque o pasto ele é uma cultura perene, né? Uma vez que ele está formado, se ele for bem cuidado, ele permanece naquele ambiente por vários anos, centenas de anos. Ele pode se perpetuar para sempre com o manejo correto. Só que na maioria das vezes não é feito o manejo, e principalmente o mau manejo que é causado pela erosão. Por que eu digo mau manejo? Mau manejo quando eu falo principalmente mau manejo do pastejo, que é isso? Mau manejo da colheita de forragem. É colocar a quantidade de animais certa que cabe naquelas áreas, é cuidar o pasto como uma cultura, é saber que ele tem a hora de colher e colher somente no ponto ideal e na quantidade certa. O que muitas vezes se faz, que leva à degradação, é colocar animais excessivamente no pasto, rapa aquele pasto, e com isso criam áreas abertas, entram em espécies invasoras, não fazem práticas de aplicação de defensivos, não fazem correção, e isso vai levando à perda de produtividade e, consequentemente, à degradação. E o principal ponto é o mau manejo. Isso aí é muito bem conhecido pelos produtores e pelos profissionais, pesquisadores e professores, e isso que é o que a gente fala, que isso muitas vezes está relacionado a fatores que não têm custo na propriedade. Basta conhecer o crescimento das plantas, interpretar a dinâmica de crescimento e colocar a quantidade de animais condizente. Às vezes, sem aplicação de adubo, sem investimento em infraestrutura, ele consegue fazer com que aquele pasto perpetue, às vezes com condição mínimas, né, de fertilidade, sem gastos excessivos. E com um aumento de produtividade e lucratividade também acentuado. Infelizmente, muito da pecuária ela se expandiu porque durante muitos anos ela permitiu um certo grau de ineficiência e o pecuarista ainda ganhava dinheiro. Só que as margens elas estão cada vez mais curtas. Os adubos estão com preço mais caro, as atividades são concorrentes com outras atividades agrícolas, né, plantio de outras culturas, onde é possível ter plantio de outras culturas. E isso faz com que nós tenhamos a necessidade de ser mais profissionais em pastagem, de encarar o pasto como uma lavoura, de fazer as práticas, porque é rentável fazer as práticas como devem ser feitas, e as margens são cada vez mais curtas, e não, quem fala que não está tendo espaço mais para pecuarista que não utiliza tecnologia. Pecuarista que não utiliza tecnologias de manejo, de ajuste lotação na hora correta, e não tem ganho de peso, né, e produtividade, o sistema de produção dele está cada vez mais comprometido, né? Muitos pecuaristas estão saindo da atividade justamente por causa disso. Então, os custos vêm aumentando e não está assumindo mais uma imaturidade, que eu diria, no sistema de produção. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Muito bem, Guilherme. Você trouxe aqui alguns pontos interessantes, né? Primeiro, de trás para frente, é justamente que a atividade não permite mais, né? As margens não permitem mais equívocos, né? Um investimento excessivo e não calculado, não pensado, porque justamente está tudo mais caro, está tudo mais difícil, e se você não consegue ter margem, não consegue ter rentabilidade ao longo de 1, 2, 3 temporadas, aí, consequentemente, a chance de que você abandone a atividade, ela fica, claro, muito maior. E aí você falou que é preciso olhar com muita atenção, né, para as passagens, para não errar, ou seja, é preciso informação, é preciso um conhecimento empírico mesmo daquela área, para que se tome a decisão da maneira correta e na hora mais acertada, né? E aí, como fazer isso? Um pouquinho atrás você disse que era um desafio muito grande colocar em prática todas essas informações, já que é humanamente impossível estar olhando, né, para muitas áreas ao mesmo tempo. Como é que vocês conseguiram ou estão buscando solucionar isso? Então, Patrone, é exatamente isso. O sistema de produção, principalmente em condições tropicais, com potencial, com as nossas gramíneas cultivadas aí, pensando em braquiárias, pânicos, um alto potencial produtivo. Essas plantas, elas têm um potencial muito grande de produção e é um desafio muito grande manter elas sob controle. Quando eu falo manter sob controle, é fazer com que elas sejam colhidas dentro de faixas ideais de manejo.
A pesquisa ela avançou muito nos últimos 35 anos, no sentido da gente olhar o pasto como cultura e interpretar o pasto com aspectos de ecofisiologia, sabendo que existem momentos ideais para escolher a forragem que está relacionado com o desenvolvimento da planta e que ela vai trazer melhores ganhos em termos de desempenho animal e produtividade animal, produtividade de planta, consequentemente, produtividade animal também no processo. E o que a ciência avançou nos últimos 30 anos é definir metas para que os pastos sejam colhidos no ponto ideal. Vários critérios, vários parâmetros foram estudados, e uma das linhas que foi bastante estudada e difundida, e é o parâmetro mais utilizado no Brasil, é a definição de critérios de manejo com base em altura de pasto. A altura, ela reflete parâmetro, indicador do momento em que o pasto deve ser colhido, pensando em condição de entrada e saída de animais no rotativo, ou em condição a manter o pasto numa altura média, numa faixa de altura média ideal. Isso tem um significado muito grande em termos de plantas e animais. Plantas porque potencializam a taxa fotossintética, a produtividade dela e produtividade de componentes que a gente quer, que é, no caso, folha e menos produção de colme e material morto. E do lado animal, isso beneficia aspectos do comportamento digestivo dos animais para ter uma maior velocidade de ingestão, os animais consumam mais forragem no menor tempo e tenham também mais desempenho e produtividade. O ponto no ambiente tropical, como eu mencionei, é extremamente desafiador porque a cultura ela é altamente produtiva nas nossas regiões, isso por conta de temperatura, insolação, e quando a gente aduba com nitrogênio, a produtividade ela é muito maior. Porém, existe uma estacionalidade marcante que tem dentro do período das águas, ou seja, períodos de veranicos, períodos de, às vezes, queda um pouco de temperatura, períodos de nebulosidade, ou períodos de grande quantidade de nuvens e pouca radiação solar, de forma que a taxa de crescimento ela oscila, e oscila bastante dentro do período das águas. Aí imagina, a gente tem que controlar a altura do pasto, que é um parâmetro que a gente tem que ser como guia de manejo, a gente lidar com essas estacionalidades de produção no período das águas e, ao mesmo tempo, garantir que vamos ter um número de animais compatível com a taxa de crescimento. Esse desafio é muito grande. E o que a gente tem feito para lidar com isso é desenvolver uma ferramenta que eu consiga calcular a altura do pasto por meio de imagens que são coletadas por drone, e daí as imagens, os drones sobrevoam as áreas e quantificam a altura. No ambiente brasileiro, com grandes pastagens, com pastos extensos, como eu já mencionei, o tamanho das áreas de pastagens que tem aqui, a gente precisa ter isso em larga escala, e o drone ele traz essa escala, e junto com a alta acurácia, porque foi desenvolvido um modelo de inteligência artificial para poder medir a altura desses pastos. Então, com base nessas alturas que têm que ser coletadas toda semana, a gente é possível gerar recomendações semanalmente para a gente ter segurança de que os pastos vão estar ajustados e sendo colhidos dentro da meta de manejo ideal. E com isso trazendo benefícios para o produtor de boa utilização de pasto e alto desempenho. Muito bom. Para quem está ouvindo, Guilherme, você explicando de uma maneira muito didática, né, e muito objetiva, a sensação é de que é algo muito simples, né? Mas por trás de toda a simplicidade tem muito trabalho. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse bastidor, né? De como foi preparar essa nova tecnologia, né? Que não é apenas o pessoal está pensando num drone voando ali, sobrevoando, tirando foto, né? Mas é obviamente muito mais do que isso, né? Para se chegar às recomendações, às orientações, ao que a tecnologia propõe. Queria que você trouxesse um pouquinho desse processo, né, de elaboração, de formatação, para que de fato os resultados possam começar a ser extraídos. O manejo de pastagens, né, ele sempre foi um desafio muito grande para os consultores, né, porque muitos dos consultores, a maioria, quando está mais presente na fazenda, vai a cada 30 dias. E quando a gente consultor, que eu também sou um consultor de pastagem, a gente vai nas fazendas, a gente ajusta a lotação de acordo com a observação de campo e com as anotações que são feitas pelos manejadores,
de movimentação de piquete, analisa o ciclo produtivo como está e ajusta a lotação e volta depois de 30 dias. Porém, nos ambientes intensivos, principalmente adubados e principalmente com lotações mais altas, nesse cenário de instabilidade climática, como é a maioria dos casos de produção de sequeiro, muitas das vezes a gente retorna na fazenda depois de 30 dias com alguma surpresa, né? Aquela ajuste de lotação que a gente havia sendo feito, ele não foi suficiente mais para estar com aquele suporte durante aqueles 30 dias, porque houve um veranico, ou às vezes porque teve uma adubação exagerada e o pasto passou e não foi feito o ajuste de lotação correto. E às vezes isso torna os resultados muito variados. Taxas de lotação, produtividade, ganhos de peso que às vezes poderiam estar bons, não estavam mais porque o pasto estava abaixo da altura recomendada, ou porque tinha passado. Então, o que a gente observa é que, na verdade, isso falta uma forma de controle dos pastos. É uma forma de estar mais presente nos pastos, e com indicadores que são os indicadores chaves, que é o que a gente chama de estrutura do pasto, que é por meio da gente detecta esse parâmetro por meio da altura do pasto. Então, essa ferramenta ela veio justamente pela necessidade de ter um monitoramento mais frequente do pasto para a gente achar o time correto de estar fazendo os ajustes no campo. E mais do que achar o time correto, que é fundamental, que isso não tem, se você não tinha até então, se você não tem um parâmetro para estar monitorando, se você não cria um protocolo de medidas e se você não tem medidas que são eficientes, mais importante do que isso é você tomar decisão no campo. Então, um grande diferencial da nossa tecnologia é a gente usar as informações coletadas por meio de um protocolo que deve ser feito, ter essas medidas com parâmetros sem a subjetividade do observador do campo, mas com medidas com tecnologia que estão com modelos de alta acurácia, e transformar essas medidas em tomadas de decisão no campo. Então, essas medidas que nós coletamos, elas, juntamente com várias equações e modelos matemáticos que estão dentro dela, ela retorna de maneira instantânea para a fazenda com cálculos de taxa de lotação suporte e também com cálculos de suplementação, se essa for a realidade daquela fazenda. Então, nós temos aí duas informações muito importantes, que é o ajuste de lotação preciso, com base em equações, e também o uso de suplementação aí, que considera o efeito substitutivo, se aquela for a realidade do consultor. E é importante, Patrone, a gente falar isso daí, porque essa tecnologia ela é empregada juntamente com o planejamento do consultor. É fundamental que se utilize de tecnologias para aumentar a eficiência no parto, mas principalmente isso tem que estar inserido dentro de um planejamento da fazenda. Não é simplesmente eu vou comprar um aplicativo, ele vai resolver a realidade da minha fazenda. Não. Qual que é o seu objetivo do negócio? Qual o planejamento que você tem para a sua fazenda? Quais são as estratégias que você pode usar na sua fazenda de pecuária? Isso tudo está dentro do ambiente de consultoria, né? E o consultor, e essas informações ajudam o consultor, juntamente com a fazenda, a estar vendo o que se adequa mais àquela realidade. Excelente, cara. E aí, conforme vocês, inclusive, mencionaram no encontro que nós tivemos ali, no encontro de consultores, né, que eu tive o prazer, né, de participar, de ser convidado a acompanhar na Exalc, que não existe receita de bolo, né? Ou seja, você tem ali as informações, os indicativos, né? Mas, claro, tem todo um planejamento, tem aquele profissional gabaritado, estudado, que sabe, de fato, quais são as tomadas de decisões que precisam ser feitas, né? As ações que precisam ser feitas, mas, claro, com base em toda essa oferta possibilitada de informações possibilitada pela tecnologia. Só para a gente registrar aqui, você citou que há banco de imagens, né, para formar esse parâmetro, estabelecer os parâmetros. Quantas imagens vocês inseriram ali, só para a gente ter uma dimensão do tamanho que foi esse trabalho? Desde 2018 que nós viemos trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia, foram mais de 2,2 bilhões de imagens coletadas, e todas as imagens elas foram medidas alturas com régua, no modelo padrão, que é feito na pesquisa, e também as imagens com o drone. E foi desenvolvido nesse tempo aí um modelo de inteligência artificial. Ele reconhece a altura pela imagem.
no modelo de machine learning, a tecnologia que vem sendo usada muito aí para no reconhecimento de imagens e também no reconhecimento de voz, aí é uma tecnologia muito usada atualmente aí em várias áreas da tecnologia. Bacana. Agora, Guilherme, vamos pensar um pouco na prática, na parte operacional, né? Então, o drone vai sobrevoar quantas vezes, uma vez por semana? Como que ele vai administrar numa fazenda que seja uma fazenda grande, vamos pensar aí que tem várias áreas de pasto, né, diferentes, espalhadas pela propriedade. Vamos tentar ilustrar aqui para quem está nos ouvindo. Bom, o primeiro passo, Patrone, quando é feito a implantação, que a gente fala do Conect Pasto, né? O início é quando a gente faz o cadastro da fazenda. Nesse momento, a equipe do Conect Pasto vai na fazenda e determina todos os pontos das coordenadas geográficas dos piquetes e dos módulos, colocando o módulo como se fosse um rotativo subdividido em vários piquetes. Então, a equipe, juntamente com a fazenda, determina todos os pontos, as coordenadas geográficas dos piquetes, para a gente definir o plano de voo. E o assistente do Conect Pasto, ele ensina para o manejador, né, porque nem todos os manejadores já estão familiarizados com a utilização de drone, ele ensina o manejador a fazer o plano de voo, que é fácil de ser feito, e a pessoa é treinada para isso, e uma vez por semana ele sobrevoa as áreas de pastejo. Então, uma vez por semana, ele vai simplesmente entrar no aplicativo do Conect Pasto, definir o módulo que ele vai voar e clicar para poder abrir a missão do plano de voo. E ele vai fazer a coleta de todos os pontos do piquete. Então, numa área totalmente muito representativa da unidade de manejo. Finalizando o voo, ele retira o cartão de memória e coloca as informações, fazem um upload dentro da plataforma do Conect Pasto. E apenas colocando as fotos dentro da plataforma do Conect Pasto, o próprio ambiente do Conect Pasto reconhece as áreas, quais fotos são de cada piquete, por conta da coordenada geográfica que é coletada, e ele determina a altura de cada pasto. Classifica as imagens em vários segmentos, que foi assim que a gente tem vários filtros, tem várias tecnologias por dentro, né? As fotos, elas passam por filtros, passam por modelos que foram desenvolvidos, vários parâmetros aí, e classifica cada pasto numa faixa de altura. E tem a altura média também daquele módulo. Isso é feito naquela semana. Na semana seguinte é feito o mesmo voo, e na outra semana também, assim sucessivamente, semana a semana. O que o sistema faz uma das tecnologias é o modelo de inteligência artificial para converter a imagem em altura. Outro ponto, ele utiliza a quantidade de animais que tem ali e a variação da altura para calcular a capacidade de suporte daquele pasto. Então, esse é um outro modelo de ajuste, que é o modelo de ajuste de lotação, que a gente chama. Ele utiliza de variáveis climáticas daquela região para estimar, para predizer a produção de forragem para os próximos 7 dias. Então, tem outro modelo aí, a taxa de acúmulo de forragem, com base em parâmetros climáticos. E, se for feito o uso de suplementação, que ele recomenda, a partir desses dados, ele recomenda ou você faz uso da suplementação, ou você, nesse ambiente, ajusta a lotação em tanto do ar por hectare. Se ele for fazer uso da suplementação, ele tem um modelo de suplementação, que a gente chama, onde ele considera fatores animais, fatores nutricionais do pasto e fatores nutricionais do suplemento que vai ser fornecido, para poder calcular a taxa de substituição e ver o nível de suplementação que vai ser fornecido. Então, ele solta essas duas informações. Então, são vários modelos, Patrone, que estão dentro dessa tecnologia, e essas equações foram validadas junto com os professores da USP, que avaliaram casos reais, e as equações também, que já estão na literatura, consagradas na literatura, justamente para a gente ter a sequência que eu falei, né? É importante os dados virarem informações e as informações virarem tomadas de decisões no campo. E o que o manejador faz, para ele, simplesmente coloca as imagens, retorna as alturas e retorna com a recomendação. Então, toda semana ele tem uma recomendação precisa do que está suportando naquele pasto. E um detalhe importante é que essa tecnologia, antes de você começar a utilizar, o consultor, o zootecnista, o agrônomo, o veterinário, o profissional que está
cuidando do planejamento daquele sistema de produção, ele precisa definir a meta de manejo. Então, para todos os pastos, ele tem que definir qual é a minha meta aqui de entrada ou saída, ou qual é a minha meta de altura média. E todas as recomendações vão de acordo com a meta que é colocado pelo consultor ou por quem está cuidando do planejamento daquela área. Então, isso é importante, porque se a minha meta for uma coisa diferente da sua meta, por exemplo, a minha recomendação vai ser diferente. Ela vai levar em conta aquilo ali. Isso permite com que você consiga aplicar os seus conhecimentos, né, no caso de consultores, o que ele entende daquele sistema de produção, o nível de desafio que ele quer estabelecer naquele sistema de produção, e semanalmente acompanhar o que está acontecendo. Então, como eu falei antes, que a gente demora normalmente 30 dias para retornar na área, na verdade, toda semana você tem informação. E outro ponto é que tem relatórios que diariamente a gente acompanha o sistema de produção. Se eu quiser entrar no relatório que a gente chama de relatório zootécnico, eu tenho lá todas as informações de período de descanso, período de ocupação, taxa de lotação, que está, a quantidade de nitrogênio que foi adubado, quantos dias da pesagem. Então, durante toda a safra, eu consigo acompanhar todo dia como que está aqueles mortos. Muitas vezes a gente esperava 30 dias e hoje a gente tem todas as informações na mão. Eu comentei isso até no evento, Patrone, que quando eu comecei, né, quando nós começamos a desenvolver, a gente tinha uma certa inveja, brincadeira do pessoal do confinamento, porque muitas vezes no confinamento se conseguem ter consultorias aí de 100 mil bois, muitos bois aí, e tomar decisões estando longe, porque eles têm várias informações na mão. Eles têm informações de consumo, de leitura de coxo, ajuste de matéria seca, enfim, vários indicadores, score de fezes, etc, etc. Vários indicadores que dão segurança para ele tomar decisão de longe. E a ideia é o mesmo com o pasto. Até então, no pasto não tinha. Voltava a cada 30 dias, num ambiente altamente produtivo e altamente vulnerável a erros. Com poucas melhoras no manejo, a ciência já mostrou isso, a gente observa isso muito no campo, a gente consegue aumentar em 30% a 50% o ganho de peso, e 30% a 50% a taxa de lotação só com o manejo. Então, veja o potencial que a gente tem de mudar a realidade dos sistemas produtivos se a gente olhar mais para os nossos pastos e controlar o que a gente chama de controlar a estrutura do pasto. E é isso que a ferramenta propõe, um olhar mais perto do sistema de produção, uma recomendação mais frequente e um ajuste mais preciso. Muito bom, Guilherme. Ficou muito bem explicado e fácil, inclusive, para quem não acompanha o dia a dia de uma fazenda, não está familiarizado com a pecuária, entender essas contribuições, né, que a ferramenta propõe. E justamente você destacou mais de uma vez, né, é uma parceria e tecnologia com o conhecimento ali do consultor, com a proposta, com o planejamento idealizado para aquela realidade daquela fazenda, daquela propriedade rural junto ao pecuarista, junto ao produtor, ou seja, uma soma aí de conhecimentos com o que todo o know-how que a tecnologia permite, como você bem detalhou. Eu queria que você trouxesse alguns números, né? Você disse que começou em 2018, toda aquela captação de imagens para estruturar esse banco que serviu como referência, que serve como referência para estabelecimento de parâmetros, mas é claro que também tem a fase de testes. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse caminho que já foi percorrido até aqui e quais resultados, né, vocês podem mencionar que já foram alcançados aí até então. Então, Patrone, até eu chamo do início do desenvolvimento da tecnologia, né, que nós começamos em 2018, a gente atendia as fazendas igual a maioria dos consultores, né, com visitas mensais, 12 a 14 fazendas por mês, e a gente nunca conseguiu passar disso, porque os resultados eram muito variados. Tinha fazendas que atendiam, davam bons resultados, outras não. A que davam bons resultados, no outro ano ela mudava o funcionário e precisava treinar de novo e o resultado não era tão bom. Então a gente não tinha uma padronização disso daí. Junto com o uso da ferramenta, né, a gente começou com o desenvolvimento e a gente está olhando o pasto toda semana. No ano passado, a gente esteve em 18 fazendas. Então, em um ano, a gente aumentou 50% do nosso potencial de atendimento e com os resultados muito superiores ao que havia
antes. Então, o resultado que era variável, fazendas ganhando 900, 1 quilo, outras tinham ganhando 600, 550 gramas. Com a utilização do Connect Pasto, nessa última safra, com 18 fazendas, nós conseguimos um ganho médio diário das fazendas, né, médio de todas as fazendas, de 915 gramas. Claro, tinha fazendas que ganhou 800 gramas, 850 gramas, tem algumas que ganharam 1,1 kg, 1,150 kg, mas uma média muito mais alta que a gente tido antes. Nós colocamos na média 4,1, 4,2 o A por hectares, isso está muito atrelado também à adubação, a produtividade está muito atrelada ao uso de adubação, isso deu 6 cabeças por hectare e uma produtividade de 30 arrobas por hectare. E se a gente olhar os indicadores que tem aí disponíveis hoje no mercado, os top indicadores de muitas pesquisas aí, produzem na faixa de 12, 15 arrobas por hectare e um ganho de peso de 700 gramas. Então, a gente ganhar 200 gramas a mais, colocar mais 2 UA a mais por hectare, isso tem um potencial gigantesco no sistema. Comparando com os outros indicadores, no ano passado, nós tivemos um custo de arroba produzida próximo a R$160, o custo da arroba, R$100 por arroba. Isso é próximo até alguns indicadores, e de fato a intensificação, ela não deixa muito mais barato o custo da arroba produzida. O que ela faz é produzir muito mais arrobas por hectare. Então, quando eu tenho um salto de 30 arrobas por hectare, e outros cenários, uma produtividade de 15 arrobas, quando eu jogo isso para a produtividade da área, isso dá um valor absurdamente maior. Nos comparativos nossos, no cenário que a gente teve, nas médias de 8 fazendas, foram R$3.300 aproximadamente de lucro por hectare, nessa baixa que teve no preço da arroba, e os dados comparativos de outros indicadores teve valores máximos de 1.600 a 1.700. Nós estamos falando em o dobro disso daí. E o que a gente melhorou foi manejo, estando mais próximo da fazenda. É um potencial, assim, enorme que tem no processo. E depois do ano passado, com 18 fazendas, hoje nós estamos atendendo 43 fazendas no mesmo programa, assim, sob minha consultoria, e não tenho dúvida aí que os resultados vão ser bons, porque o resultado tem sido muito consistente com a utilização do Connect Pasto. Excelente, aí você destacou muito bem, né? Sem necessariamente estar gastando mais, né? Só utilizando a tecnologia, as informações, tomando decisão na hora correta, conforme, né, tudo que você mencionou, já se percebeu um resultado bastante expressivo. Pelo que eu entendi, foi numa lacuna de 1 ano, é isso? Esse que é o tempo de referência ou estou enganado? Só para entender, 1 ano. Exato. Esses dados, é importante, foi na safra passada, né? A gente curta um período de 180 dias. 6 meses aí, então, né? É um período de 6 meses. A gente nem está contabilizando aí mais algum adicional de produtividade que tem aí no período de seca, por conta da lotação mais baixa. E é de fato que, durante o período de crescimento do pasto, de adubação, onde o desafio é maior de manter as metas de manejo e dos ajustes serem bem feitos. Muito bem. E aí você destacou que esse ano, essa safra, vocês estão com 43 fazendas, você, né, frisou ali sobre sua coordenação, sua consultoria, sua orientação. Que fase o Connect Pasto entra agora e essa tecnologia está disponível já para o produtor, para os consultores que queiram também aproveitar esse potencial que a ferramenta oferece? Sim, a tecnologia do Connect Pasto foi desenvolvida, né, desde 2018. Ela passou por 4 momentos, vamos falar assim, extremamente importantes. O primeiro dele é a validação dentro do centro de pesquisa. Isso foi feito durante até o 2019, vamos falar assim. Sempre teve lá, mas até 2019 ficou só dentro do centro de pesquisa nosso. Na penúltima safra, eles teve o que a gente chama de lote piloto, na penúltima e na última safra, onde a gente teve sob controle nosso, porém fazendas comerciais. Então, o Connect Pasto, ele teve, até no ano passado, foram mais de 2.000 hectares só de áreas intensivas. Não é fazenda total, é a área onde teve o controle do Connect Pasto. Foram 18 fazendas, 2.000 hectares,
E foram 15 mil animais que passaram pela tecnologia do Connect Pasto. E sob lote piloto, né, onde a gente estava tomando conta. Nesse ano, agora, vão estar sob lotes controlados, onde foi feita a divulgação do Connect Pasto na Exalc, com vários grandes nomes aí no manejo de pastagens a nível nacional, e a tecnologia hoje ela vai ser disponibilizada para vários estados do Brasil. Quem tiver interesse, né, pode entrar em contato pelo nosso site e vai entender melhor onde a gente vai estar disponível, mas já está no estado do Mato Grosso, nós expandimos a nossa região no Mato Grosso, vamos estar atuando também no Rondônia, no Mato Grosso do Sul, estamos indo para São Paulo e também já no sul da Bahia também. Muito legal. E Guilherme, eu percebo, né, o entusiasmo com o qual você fala sobre a tecnologia e também no encontro que nós estivemos ali na Exalc, né, a expectativa que gerou-se, né, em torno do que ela pode oferecer realmente, e é algo que me parece, né, vocês estão com uma expectativa tamanha de que realmente vai ser uma grande possibilitadora de uma transformação, uma revolução, como a gente falou logo no início do bate-papo aqui, né, da nossa pecuária. É essa realmente a carga de expectativa que vocês estão, né, de oferecer algo que pode ajudar a fazer de fato a diferença, né, e elevar nosso aproveitamento das pastagens que nós temos, de todo esse recurso que a gente tem a possibilidade, né, de produzir uma pecuária diferente de outras regiões do mundo, com as nossas características aqui, que estão mal aproveitadas, como você logo explicou. Realmente a gente tem uma carta na manga aqui que pode ajudar a fazer essa diferença? Exatamente, Patrônio. Eu não tenho dúvidas que o Connect Pasto tem um potencial de revolucionar o manejo de pastagens no Brasil. Justamente pelos números que a gente conversou aqui hoje. Né? Se a gente pensar a dimensão territorial que nós temos, o desafio gigante de controlar a nossa estrutura de pasto, né, o crescimento das nossas plantas num cenário onde o fator de clima ele é instável, principalmente questões de veranico, solos nossos muitas vezes não são corrigidos e às vezes tem diferença de produtividade e também pela dificuldade que a gente tem de medir, né? Então eu não tenho dúvida que a tecnologia ela vai mudar o cenário de produção animal e a gente precisa ter dados para tomar decisão. Então o que o Connect Pasto faz é justamente trazer tecnologia para dar escalabilidade, usar conceitos que são estabelecidos na literatura, como altura de pasto, critério de manejo, para poder ser utilizado na prática e também gerar tomada de decisão. Então, existe tanto estabelecer um novo protocolo que não havia tido, controlar o pasto de maneira mais frequente e com indicadores chaves e tomar decisão de maneira rápida. Muito se fala, né, que o grande gargalo das pastagens é controlar as metas de manejo, e nesse nível de escala que nós temos, se a gente não tiver alguma ferramenta que consiga contemplar isso, a gente não vai conseguir obter elevados índices produtivos. Às vezes a gente compara o nosso sistema de produção com outros países de clima temperado, como outras realidades, outros sistemas de produção, muito comparado, por exemplo, com Nova Zelândia ou países da Europa, mas o cenário deles é totalmente diferente, passagens monoespecíficas, taxa de crescimento mais baixo, muitas vezes propriedades menores. A nossa realidade ela é diferente, a gente precisa de ferramenta, e essa ferramenta se propõe justamente colher bem a forragem produzida, é o passo inicial de um sistema de pastejo, né? Colher bem o que já está sendo produzido e dar escalabilidade. Nossos índices médios, se a gente olhar a lotação média é 1,2 cabeças por hectare, a produtividade de arrobas médios é 5, 6 arrobas por hectare. Isto porque nós não temos, boa parte também, porque não temos ferramentas para dar escalabilidade nisso. A consultoria que nós temos hoje, ela não tem condições de olhar todos esses hectares. Nós temos que ter ferramentas que vão trazer esses indicadores para os consultores e para as fazendas manejarem bem. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
Excelente. Chegamos na reta final aqui do nosso bate-papo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Você, toda a equipe, realmente é uma inovação que vai, de fato, ajudar mesmo a fazer a diferença. A gente percebe isso e, como eu destaquei aqui, né? Estive presente no encontro de vocês. Esse não é um episódio patrocinado, só para deixar muito claro para quem está nos ouvindo, né? Porque realmente chama atenção e um encontro que reúne ali os 30, 40 técnicos, né? Consultores principais aí, que entendedores de manejo de passagem no Brasil e que há uma admiração tão grande pela ferramenta que foi apresentada, pela tecnologia que foi desenvolvida. Então, tem que ter espaço aqui para que a gente possa debater e apresentar também para os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha. E aí, Guilherme, a gente chega na reta final aqui. Na reta final, né, do bate-papo aqui, eu sempre peço para que o convidado, a convidada, quem participa aqui, me diga qual é aquela pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder, né? Não aqui só nesse bate-papo, mas ao longo da tua trajetória, a pergunta que ninguém te fez, você gostaria de ter a chance de falar algo, de comentar algo que ainda não te oportunizaram isso. Esse aqui é o momento para você abrir o coração aí e deixar essa fala para quem está nos ouvindo. Tá, só voltando um pouco, patrão, nesse evento que nós fizemos, foi questionado, fazendo várias dinâmicas com a equipe de consultores selecionados que nós tivemos em manejo de pastagens, e levantado as dores deles. E as dores que foram reportadas por todos eram comuns: a dificuldade de manejar pasto, a não ter indicadores ideal, problema com consultores novos que estão entrando no mercado e não dão conta de atender sistema de produção pela complexidade. Então, é justamente esses pontos aí que a nossa tecnologia vem a propor, trazer um resultado, padronização de dados e números eficientes. Agora, sobre a pergunta, patrônio, é justamente uma pergunta básica que me fizeram quando eu saí da pesquisa e vim para a iniciativa privada para poder ter o desafio de ter aplicação da ciência na prática, né? Por que não continuei na iniciativa, não construí? Por que não continuei como pesquisador ou professor? E justamente assim, muitos fazem de uma maneira como se a pesquisa estivesse presente só nas academias, mas não está. A resposta é que no dia a dia a gente tem que fazer muitas pesquisas, a gente aprende muito com o campo e nada mais gratificante para um pesquisador, um professor, ver a aplicação dos seus conceitos na prática. Então, para mim, é uma satisfação muito grande hoje ter o mestrado, ter o doutorado, ter defendido as minhas teses e poder fazer não diria comprovação, mas ter a oportunidade de contribuir na ponta, sabe? Isso é muito, muito importante. Muita gente, às vezes, questiona pesquisas, falando, por exemplo, sobre publicação em inglês ou português, falando que todas as publicações poderiam ser feitas em português, mas eu acho que não. As pesquisas elas têm que ser publicadas em inglês também, porque é a forma de você internacionalizar os conhecimentos, né? Boa parte do que tem hoje, por exemplo, no Conect Pasto, ou muitas tecnologias que são utilizadas em agricultura, são vindas de outros países, por outros cientistas, e nós que estamos na ponta, aí de novo, né, respondendo ainda a minha pergunta, nós que estamos na ponta aplicando o conhecimento, é nós que temos que fazer essa tradução, fazer a leitura crítica do que está disponível, entender os conceitos de várias fontes e poder aplicar da maneira mais correta possível. Então, muito obrigado por essa oportunidade, onde eu tive a oportunidade um pouco de desenvolver sobre essa pergunta aí. Ah, maravilha. Guilherme, te agradeço, cara. Parabenizo mais uma vez. Gostei da tua pergunta-resposta, é muito bacana. E é muito legal ver realmente a pesquisa acontecendo na prática, né? Gerando conhecimento, gerando ferramentas e externando isso, materializando tudo que é estudado, né? Realmente transformando em algo que pode ajudar a provocar uma transformação. Obrigado por ter aceitado participar, ter trazido tanta informação aqui pra gente. Sucesso, cara. Sucesso. Muito obrigado, patrono, mais uma vez. Uma satisfação por poder participar do seu podcast aí. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.